Eu ainda estava com muitas dúvidas sobre o local que eu ficaria aqui em Portugal. Eu gosto muito de Lisboa, do Porto, de Braga, de Aveiro, então eu estava muito confuso sobre qual lugar que eu ia decidir. Porém, fala pessoal, eu sou o Fábio da Aliança Portuguesa, que bom que você está aqui no nosso canal. E hoje é dia da nossa série As Minhas Experiências em Portugal. Agora eu vou falar sobre a escolha do imóvel. Bora lá! Bom, muitos de vocês têm acompanhado os desafios que Portugal tem vivido no setor de habitação. Não tem sido fácil para as pessoas que estão em território português conseguirem um imóvel, que dirá alguém que ainda está no Brasil. Bom, o meu caso foi o seguinte: eu tenho nossa equipe aqui em Portugal, nossos advogados, que me ajudaram muito nesse processo. Me ajudaram fazendo visitas, me ajudaram conversando com os proprietários enquanto eu ainda estava no Brasil. E a minha esposa ficava lá nos aplicativos olhando as oportunidades que surgiam. Eu ainda estava com muitas dúvidas sobre o local que eu ficaria aqui em Portugal. Eu gosto muito de Lisboa, do Porto, de Braga, de Aveiro, então eu estava muito confuso sobre qual lugar que eu ia decidir. Porém, como eu sou natural do Rio de Janeiro, morava em São Paulo, estava muito acostumado com a agitação da vida e muito trânsito, eu escolhi uma terceira cidade, que foi Braga. Braga, por mais que seja uma cidade bastante desenvolvida também em Portugal, não tem as confusões de Lisboa e do Porto. Então, eu escolhi por Braga porque era uma cidade que eu já conhecia, que tem também muitos brasileiros e que a gente consegue se adaptar de uma forma muito mais facilitada, pensando aí naturalmente na minha esposa e também nos meus filhos pequenos. E claro, é uma cidade maravilhosa, eu sou apaixonado por Braga. Porém, o desafio para conseguir um imóvel é incrível, porque muitas vezes você está olhando ali num aplicativo de imobiliária e aquele imóvel que você está olhando muitas vezes já foi até arrendado ou já foi até vendido e você fica ali perdendo seu tempo e quando você vai conversar muitas vezes com um agente imobiliário, ele não te dá tanta atenção, ele não cuida em muitos detalhes do teu processo e você fica muito à mercê, tanto de golpes quanto de perder seu tempo, porque você não consegue efetivamente evoluir para uma negociação. Pelo fato, muitas vezes, de você estar no Brasil e gerar ali alguma desconfiança e também porque, às vezes, as condições necessárias para arrendamento daquele imóvel às vezes você não consegue cumprir. No meu caso, eu tive a bênção de ter os nossos advogados para nos ajudar. Então, todo o alinhamento foi feito por eles, a análise dos contratos, todos os detalhes da negociação, a necessidade do calção, das rendas, tudo isso foi feito de uma maneira muito tranquila e rapidamente eu consegui me mudar. É interessante falar para você porque o processo médio, o tempo médio que demorou para isso acontecer foi em torno de um mês e meio de negociação. Primeiro foi a escolha do imóvel, depois foi a visita, ou seja, a revisão para ver se de fato aquele imóvel atendia aquilo que nós estávamos procurando. Lembrando que não existem muitas opções. Então, muitas vezes, quando você vai fazer um processo de mudança, você muitas vezes não vai estar no imóvel dos seus sonhos. Você vai estar num primeiro imóvel que vai te receber e depois de algum tempo, de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, você vai mudar para um imóvel de sua preferência. Porém, o imóvel que nós conseguimos nos surpreendeu muito além daquilo que a gente imaginava. Num local muito bem centralizado, muito acessível, perto de shoppings, de centros comerciais, de bancos, do centro da cidade, um imóvel de fato muito bom que a gente conseguiu. Porém, o processo somado a esse período da visita, a análise por parte do proprietário das condições financeiras para ver se eu estava em conformidade com aquilo que ele tinha de expectativa, o tempo de confecção dos contratos, o pagamento das rendas e dos valores de calção. Todas essas coisas demoraram em torno de 1 mês e meio. Lembre-se que a minha decisão foi em outubro. Mais ou menos a gente começou as pesquisas nesse tempo, no final de outubro. E a gente só foi ter, de fato, a confirmação dia 26 de dezembro. Então perceba o tempo que demorou para que a gente tivesse a garantia de que a gente teria um local para morar em Portugal. Então, se você deseja vir a Portugal, você precisa ter tranquilidade e saber como que as coisas funcionam. Não é uma negociação rápida muitas vezes. Pode acontecer que você consiga? Pode.
Porém, você não pode conduzir a sua vida pela exceção. Você tem que conduzir a sua vida pela regra. E a regra é que os processos de negociação imobiliária são lentos. Bom, com um local definido, tudo ficou mais fácil. Foi curioso porque o imóvel que nós escolhemos, ele não tinha nenhum móvel. Nada. Somente os móveis de cozinha e de quarto. Porém, não tinha cama, não tinha nada no imóvel. Então a gente chegou numa época que era bastante frio, né, na época ali de janeiro, e não tínhamos nem uma toalha, nada. E, mais uma vez, os nossos advogados nos ajudaram muito para conseguir ali uma estrutura mínima e foram fazer algumas compras para me ajudar a chegar e ter pelo menos um lugar para dormir, uma toalha, alguma coisa para facilitar ali a nossa chegada. E eles se preocuparam em questões muito interessantes. Por exemplo, ligar a água, ligar o gás, ligar a internet e televisão. Por mais que eu não tivesse ainda televisão, era importante, porque eu trabalho o tempo inteiro fazendo chamadas de vídeo. Então, a internet para mim era imprescindível porque o ano estava normal, acontecendo, as coisas estavam acontecendo. E eu já pude chegar no dia 6 de janeiro com todas essas coisas ligadas. E principalmente uma questão que era o gás, porque a água é muito fria, a casa é muito fria e a casa ela acaba por ser aquecida com gás. Então, ter isso ligado ajudou muito nessa adaptação inicial. Uma coisa muito curiosa foi a seguinte: quando eu conversei com a minha esposa, ela já estava lá querendo trazer tudo, né? Como vocês sabem bem. E eu falei para ela assim: olha, a gente não está acostumado com esse tipo de frio de Portugal. A gente não tem nem roupa para isso, a gente não está nem pronto para isso. Então, o meu combinado com ela foi o seguinte: vamos levar o mínimo possível, somente coisas básicas. E eu vim para Portugal com minha esposa e meus 2 filhos com 4 malas de mão, pequenininhas, com quase nada, para que a gente pudesse, ao chegar em Portugal, ir comprando as coisas devagarzinho e comprando as roupas adequadas para o frio de Portugal. Então eu pensei assim, não faz sentido eu ter todo um transtorno com malas, trazendo coisas do Brasil, se eu posso, num custo acessível, comprar essas coisas específicas no próprio território português. Bom, essa foi a minha dica, mas é claro, as pessoas às vezes querem levar tudo, transportar para um lado, para o outro. Eu preferi doar as minhas roupas, dar, né, fazer tudo, uma limpa em tudo que nós tínhamos, que não era lá muitas coisas, mas a gente preferiu fazer isso e chegar em Portugal com pouquíssimas coisas para poder ir comprando aos pouquinhos, conforme a estação do ano. Então perceba, os desafios da decisão até conseguir o imóvel não foram fáceis. Foi muita tensão, porque qualquer coisa poderia fazer a gente voltar para o final da fila e ter que começar tudo de novo procurando um outro imóvel. Então você precisa saber que você vai ter que cumprir todos os requisitos financeiros para suprir as necessidades do proprietário do imóvel. Somado a isso, você precisa ter um respaldo contratual, ou seja, um respaldo jurídico, para que você não assine um contrato que vai eventualmente te prejudicar ou não vai te proteger o suficiente. E é incrível porque todos esses desafios que eu passei, na verdade, acabaram sendo uma escola para que eu pudesse, na nossa imobiliária, né, na minha morada, construir todos esses passos de forma segura e dar todo o respaldo que a pessoa que está no Brasil precisa. Então hoje, a parte para relocation, por exemplo, nós fazemos a estruturação para a pessoa saber exatamente o que precisa para o imóvel, né, as condições financeiras, nós também trazemos essas informações de forma muito clara. Igualmente, todo o respaldo jurídico. Então, todos esses pilares você vai estar protegido pela minha morada. Então, perceba que todo o desafio vivido, desde a decisão, todo o contexto familiar, o se desfazer das coisas do Brasil e vir para Portugal já tendo um imóvel, foram incrivelmente desafiadores. E você pode agora ter todo o suporte da minha morada, da Aliança Portuguesa, para que isso aconteça. Eu tive que fazer sozinho, você não precisa mais. E aí, o que você achou desse vídeo? Esse tema sobre habitação, sobre escolha do local para morar, não é fácil. Escreve aqui nos comentários as suas dúvidas, que certamente eu vou fazer questão de responder todas elas. E não perca o próximo vídeo. A gente vai falar sobre a escolha da escola dos meus filhos. Foi outro desafio. E até o próximo!